Fala investidor, beleza? Meu nome é John e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no John Invest. E hoje eu gostaria de apresentar a vocês um tema que é muito pedido, é muito comentado, pouca gente realmente consegue entender de fato o que é. E a gente vai falar hoje de ações, a famosa e temida Bolsa de Valores. O que a gente precisa saber sobre a Bolsa de Valores para que a gente possa finalmente perder o medo e comece a investir em ações de fato. A gente tem que entender que a Bolsa não é um lugar onde nós vamos ficar pobres, a gente tem que entender isso. Muita gente pensa, fulano investiu na Bolsa e perdeu não sei quanto de dinheiro, perdeu não sei quanto de patrimônio e tal, mas a gente tem que entender que existem vários tipos de investimento na Bolsa e o investimento que eu trago para vocês, o investimento que eu recomendo para vocês é o investimento a longo prazo. Existe outro tipo de investimento na Bolsa que acaba se tornando mais uma operação do que um investimento, que é o trade. Você comprar um ativo em determinado preço e esperar para que ele suba e vender ele num preço mais alto, realizando assim um lucro. Só que, gente, isso não é, eu não considero isso investimento. Por quê? Eu sei que eu falei que era investimento, mas era só para dar um suspense. Eu não considero investimento porque isso aí é como se fosse um trabalho. Você está lá, você tem que dedicar do seu tempo para poder analisar, para poder observar, e lembrando que a gente não tem como prever o futuro, então a gente não tem como saber quando que um ativo vai estar baixo, né? Quando a gente olha ali o preço dele, a gente não tem como saber se ele está baixo ou alto para podermos colocar o nosso dinheiro nele e esperar que ele suba em pouco tempo ou médio, né? Porque quando a gente fala em trade, normalmente a gente não espera longo prazo, a gente espera sempre dia, como é o day trade no caso, ou até semanas, meses, e o seu dinheiro está lá meio que preso, certo? E lembrando que as pessoas que fazem trade na bolsa levam muito tempo para poder entender o que está acontecendo ali. Elas levam muito tempo estudando, adquirindo conhecimento e muitas das vezes acabam perdendo dinheiro. Acontece, então é um investimento muito arriscado para um retorno que não é tão bom assim, a ponto de você dedicar tanto tempo para receber um investimento que pode dar errado e é quase certeza que vai dar errado. Então a gente tem que entender que o trade não é um investimento, é uma operação, certo? E leva muito tempo para você dominar o trade e ainda assim ter uma chance de você perder o seu dinheiro. Mas quando a gente está falando de investimento na bolsa, a gente tem que falar a longo prazo, a gente tem que investir o nosso dinheiro para o futuro. E é isso que eu estou querendo falar para vocês. E como é que a gente pode achar uma ação que a gente considere boa, né? Porque eu já falei em outros vídeos anteriores sobre fundos imobiliários e como ver quais são bons. Aqui eu vou dar uma visão geral sobre como identificar boas ações, mas mais para frente eu vou explicar com dados estatísticos e com as bases como a gente tem que analisar para encontrar realmente uma boa ação. Aqui eu quero mostrar para vocês um senso básico de como a gente vai conseguir entender o que é uma boa ação e entender de fato o que é uma ação. A ação nada mais é do que uma fatia, certo? É uma fatia de um bolo e esse grande bolo é a empresa. Então, por exemplo, a gente tem aí a empresa do Banco do Brasil, que é a BBAS3, é o código, é o ticker deles, né? Então, cada cota daquela empresa custa determinado preço, se eu não me engano hoje está na faixa dos R$50. Então cada R$50 que você compra é uma fatia. Então quando a gente investe ali, a gente acaba se tornando dono de uma parte, de um pedacinho do Banco do Brasil. É um bolo que vai trazer rendimentos. E por que eu quero falar isso para vocês? Porque você pode investir em empresas que já atuam na nossa sociedade. O ser humano ele precisa dessas empresas para sobreviver. São ações que trazem benefícios que são perenes, ou seja, benefícios que não se acabam. Por exemplo, é imprescindível que você tenha água na sua casa para sobreviver. Então a gente pode investir em uma empresa que esteja ligada à distribuição de água. Você não fica sem energia, a gente pode investir em uma empresa de geração e distribuição de energia, como é o caso da Taesa, da Transmissão Paulista. Então, esses setores perenes, que na verdade eles nunca vão acabar, eles sempre vão acompanhar a sociedade, são os setores mais interessantes para a gente investir. Digamos lá que você está lá tomando sua cervejinha no final de semana e aí você é acionista da Ambev, por exemplo.
Ou seja, a empresa que está entregando essa bebida está pagando essa bebida para você. Se você for um acionista, ela está pagando uma parte ou toda, dependendo da quantidade de ações que você tem daquela empresa. Então, quando ela paga dividendos, basicamente ela está pagando ali a sua cervejinha. E ao contrário dos fundos imobiliários, as ações elas têm um potencial muito grande de crescimento. Ou seja, as ações elas sempre podem crescer mais e mais, as empresas estão cada vez gerando mais lucro e com esses lucros elas podem ou repassar parte como forma de dividendo ou reinvestir na empresa, fazendo assim a empresa crescer muito mais e você tem cada vez mais patrimônio por causa da valorização daquela empresa. Então, gente, o que a gente tem que fazer é ter mentalidade de sócio, a gente tem que pensar como se realmente a empresa fosse nossa. Por isso que quando a gente for procurar quais empresas investir, nós temos que olhar as empresas melhores, as empresas boas, as que não têm dívida, as que têm uma boa gestão. E assim, olhando por esse viés, a gente consegue identificar uma boa empresa, certo? Então, Randon Park, que é uma empresa que eu mesmo invisto, que é uma empresa de rodovias, então você pode ver que cada vez mais tem mais estradas, tem mais rodovia. Quando você está na cidade ali, parece que sempre vai ser aquelas mesmas ruas, mas vez ou outra você encontra outra rua por ali. Nas grandes cidades, nos grandes polos, sempre tem mais ruas sendo construída. Empresas que sempre vão ganhar lucro independente do pagamento dos clientes. Por exemplo, energia. Se você não utilizar nada de energia na sua casa, ainda assim vai vir uma conta para você pagar com aquele valor mínimo. Então, gente, investir em ações, basicamente você deixa de ser o pagador e você começa a receber, certo? Você tem que pensar nisso. Você não vai ser mais aquele que vai comprar, você vai ser aquele que vai vender. E aí, de uma forma muito mais simples, né? Você não tem que ter trabalho nenhum, você apenas investe o seu dinheiro e a empresa faz todo aquele trabalho para você e você apenas recebe os lucros, você apenas recebe os frutos. Se vocês pensarem bem, vocês podem perceber que o dinheiro sempre vai para a mão de quem tem dinheiro, sempre vai para a mão de quem tem os meios de produção. Quem realmente gera esses serviços, esses produtos para os consumidores, para o povo em geral, sempre vai receber esses lucros. Seja uma empresa de energia, seja uma empresa de banco, seja uma empresa de água, seja uma empresa de papel, seja uma empresa de varejo. Se bem que esse último aqui eu não gosto muito de investir, porque sempre varejo nunca dá certo, gente. Varejo, como a gente pode ver aí com empresas como Americanas, Magalu, certo? Então eu prefiro ficar longe, mas aí vai de cada um. Se você tiver uma afinidade maior com varejo, se você vê que é interessante para você, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas eu particularmente, eu não invisto em varejo, eu vou investir apenas nas empresas perenes. E lembrando que não é as mil maravilhas do mundo, que se você investir é 100% de chance de dar certo. Como eu mostrei para vocês alguns dias atrás, eu gravei uns vídeos nos stories no Instagram, inclusive se você não me segue, corre lá que eu sempre posto coisa bacana. Eu mostrei sobre a CEMIG, que era uma empresa que eu tinha recém investido. Ela estava no preço de 13 e alguma coisa, e quando eu fui olhar, porque eu sempre acompanho, né, eu tenho que sempre estudar as empresas que eu estou investindo e saber se elas vão continuar sendo uma boa opção para mim. Quando eu fui olhar, ela estava em 11 e alguma coisa. Então, no dia, né, no final do dia, quando eu fui olhar, eu tinha saído do trabalho, eu fui pesquisar, né, o porquê que ela tinha caído tanto. Então, era uma possível federalização. O governo de Minas muito provavelmente iria ceder essa empresa, né, os ativos dessa empresa, para a União, para quitar parte de uma dívida com o Estado, né, com o governo federal. Então isso aí acabou afugentando muitos acionistas. Logo, com muita gente vendendo, né, com muita gente saindo, despejando, o valor da ação caiu, despencou para 11 e alguma coisa. Então o que eu fiz? Eu percebi que aquilo ali já não era mais uma ação boa para mim e me desfiz delas. Eu tinha pouca posição, eu tinha apenas acho que 4 cotas, mas me desfiz e investi em outra empresa que acabou me rendendo mais lucro. E se vocês forem olhar, pelo menos na data desse vídeo que eu vou postar agora, a CEMIG, né, que é a empresa que eu tinha investido, que caiu, ela está em R$11, ou seja, eu deixei de perder mais e acabei investindo em outra que fez mais sentido para mim, sendo assim um movimento que eu considerei inteligente para minha parte. Eu acabei realizando prejuízo, né, porque
ela estava em 13 quando eu comprei e ela foi para 11, foi meio que aí uma perda desse dinheiro, mas eu deixei de perder mais quando eu não possuía mais aquelas ações. Então é isso que eu quero que vocês tenham, eu quero que vocês tenham a mentalidade e não apenas coloque o dinheiro lá e deixe ele por lá. Você tem que sempre olhar o que é que está acontecendo ao redor, o que é que está acontecendo com os fundos, o que é que está acontecendo com as ações, o que é que está acontecendo no mundo cripto, por exemplo. Hoje o Bitcoin deu uma subida muito grande, eu já fui pesquisar o porquê, né? Então eu já sei se eu preciso ou não investir mais em Bitcoin, se eu preciso ou não investir mais em cripto, de acordo com as minhas análises. Eu queria mostrar e trazer esse senso básico de essa visão, na verdade, né, de mundo, para que vocês consigam entender que tudo nessa vida a gente está consumindo ou serviço, ou um produto, ou a gente está pagando alguma conta, aluguel, enfim. Então todos esses três aí são geridos pelas empresas. Você sempre vai estar pagando para empresas. E se você for dono, ou se você tiver parte dessas empresas, você também vai estar recebendo. Então é isso, galera, o vídeo foi esse. Eu gostaria muito de agradecer a todos que vêm acompanhando aí. A gente está tendo um crescimento surreal que eu não estava realmente esperando. Mas eu gostaria de agradecer a todos e gostaria de pedir desculpa também por ter atrasado nessa última quinta, porque eu acabei não podendo postar os vídeos, realmente fazer o cronograma que eu já havia prometido a vocês por motivos de força maior, mas se Deus quiser eu pretendo continuar com os meus vídeos, eu pretendo continuar sim com o canal e vai dar tudo certo. Tá? Então é isso, bora investir e tamo junto!